Somos todos bem-vindos a esta oportunidade maravilhosa de nos reunirmos em torno das palavras de Jesus e refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre, buscando aplicá-los às nossas vidas. Esse trabalho é o Evangelho do Lar e vamos, para dar início à tarefa, fazer uma prece de agradecimento. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, vamos dizer do fundo do coração: Pai nosso, agradecemos, Senhor, pela bênção da vida. Agradecemos, Pai querido, pela oportunidade maravilhosa desta encarnação, com todas as suas possibilidades e desafios. Agradecemos, Pai, pelas famílias que temos, ou mesmo pelas famílias que não temos. Graças te damos por tudo aquilo que temos recebido. Graças te damos pela bênção de mais esse dia em nossas vidas. Rogamos, como eternos pedintes que somos, que nos envolva em ondas de paz, de amor, de equilíbrio, que nos dê lucidez, que nos fortaleça a fé, Senhor, a fim de que possamos cada vez mais estar contigo, assim como estás conosco. Rogamos pela humanidade inteira nessa hora, que possamos todos nós despertar para a verdade do teu amor, que possamos todos nós, Senhor, aprender a reconhecer tua presença em tudo, em todos, especialmente em nós mesmos. Assim, em teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, dos mentores responsáveis por esta casa e especialmente por esta tarefa, nós damos a mesma por iniciada. Que assim seja. Bom, meus irmãos, essa tarefa se compõe de duas partes significativas. A primeira delas é nos fazer um convite ou nos reavivar o convite da prática do Evangelho no lar. E a segunda é explanarmos sobre algum trechinho do Evangelho já pré-selecionado, no qual nós vamos ajudar a refletir e trazer isso para nossas vidas. O Evangelho no lar, muitos de vocês já praticam. Alguns que ainda não praticam, são convidados a praticar. E a nossa tarefa aqui é lembrar da importância que essa atividade tem para nós, enquanto seres individuais, para as nossas famílias, para os nossos lares, para a nossa comunidade, para o nosso planeta. Cada vez que a gente se reúne em torno das palavras de Jesus, nós elevamos o nosso padrão de energia e também nos habilitamos a receber, especialmente no nosso lar, a visita dos emissários do Cristo, que têm a tarefa de alargar nossas consciências, de nos ajudar a compreender um pouco melhor, de nos aproximarmos mais de Deus. Como é que a gente faz isso? Para quem ainda não sabe, basta que a gente combine com a nossa família, se a família aceita fazer junto, a gente vai fazer junto. Se a família não aceita, se ainda não é o momento deles, você pode fazer sozinho. Vamos fazer uma prece do mais profundo possível da nossa sensibilidade, do nosso coração, e conversar com Deus. Pedir a Deus que nos oriente, que nos ilumine e que destine alguns trabalhadores da espiritualidade maior para virem nos visitar num dia específico, num horário específico que a gente vai convencionar, que fique mais fácil para a gente poder dar sequência nisso, porque é importante que a gente faça uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, para que a espiritualidade se organize de estar ali nos ajudando. Feito isso, nós receberemos o amparo, a assistência, a orientação e a proteção dos seres mais evoluídos que a gente, que trabalham nessa tarefa em todas as partes do mundo. E esses seres chegam lá, higienizam o nosso ambiente espiritual, fluidificam a água. A gente pode colocar uma garrafinha com água, um copo com água específico para cada um, ou de uma forma geral para toda a família, utilizar durante a semana.
eles vão fluidificar e colocar as medicações que nós precisamos, necessárias ao nosso corpo físico, necessárias à nossa estrutura emocional também. Então, esses seres fazem um trabalho maravilhoso ali, nos ajudando a limpar um pouco a nossa psicosfera, a energia do nosso ambiente. E não é só do nosso ambiente. À medida que a gente vai tornando sistemático e vai fazendo, nós vamos gerando pontos de luz, pontos de apoio para que a espiritualidade possa socorrer outras pessoas na nossa vizinhança, no nosso bairro, enfim, é uma luzinha que a gente acende para iluminar um pouco mais o nosso planeta, especialmente neste momento em que passamos, que é um momento de muita conturbação, de muita confusão em geral. Nós estamos vivendo um período de transição planetária muito significativo e está tudo em movimento, está tudo agitado. E nós precisamos, quanto mais, melhor, nos conectarmos com o divino, com a transcendência. Aí o que a gente faz? A gente faz, a cada momento, uma pequena prece para abrir o trabalho, agradecendo a proteção, etc. Vamos abrir uma página, ao acaso, ler em voz alta, porque beneficia não só os seres encarnados ali, mas também os espíritos que estão desencarnados, e a nossa leitura em voz alta nos faz refletir, fazer alguns comentários atinentes àquela mensagem, e, de preferência, nos focarmos na mensagem de Jesus, que é não julgar, que é amar, que é buscar desenvolver em nós a capacidade de tolerância, de perdão, de gratidão, aos sentimentos positivos. E depois que todos comentaram, a gente faz uma prece para encerrar o trabalho, e é isso aí. E quanto tempo deve durar? Algumas pessoas perguntam. De 10 a 15, 20 minutos, meia hora, depende do número de pessoas e do que a gente vai comentar. Mas é bem importante que a gente leve a sério e faça, porque isso vai nos ajudar. A segunda parte, como eu já havia dito, nos cabe sempre um trechinho do Evangelho, onde nós vamos fazer algumas reflexões aqui. E para nós hoje, nós estamos no capítulo 1, bem no começo. Capítulo 1, não vim servir, não vim destruir a lei. Então, bem no começo, no item 1, quem tiver a possibilidade, leia em casa o capítulo inteiro, porque sempre é útil, nos ajuda. E aqui tem palavras de Jesus contidas em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Muito interessante e convém que a gente reflita. Diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. É um trecho pequeno, mas extremamente profundo, que nos convém refletir. Jesus dizendo aqui que não veio destruir a lei. Que lei ele estava se referindo? Estava se referindo à lei que os judeus conheciam. A lei mosaica, o Velho Testamento, enfim. Mas ele também se refere à lei de Deus, que é muito maior do que tudo isso. Nós vamos ver, ao longo da evolução da nossa história, do nosso progresso espiritual, que a gente tem sempre grandes emissários, grandes norteadores, que nos dão os passos. Antes de Jesus, o principal foi Moisés. Veio Jesus, o que Moisés veio nos ensinar? Veio nos ensinar que a ideia do Deus único, a ideia da justiça, a ideia de que tudo é preciso e que a justiça tem que ser cumprida, de que a lei precisa ser cumprida, de que existe uma organização e uma sabedoria maior que regula tudo isso. Jesus nos veio ensinar, além de tudo isso, acentuou essa importância de Deus, nos veio mostrar um Deus bom, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, e nos veio ensinar que todos nós somos irmãos. Todos nós fizemos parte de uma grande família universal. Nos veio ensinar a lei do amor. Então ele nos trouxe e exemplificou isso de forma brilhante,
e nos convidou a amarmos uns aos outros, a amarmos a Deus sobre todas as coisas. Depois vem o Espiritismo, como o novo enviado de Jesus, nos convidar a mergulhar mais fundo e desvendar as interações que nós temos com tudo que nos cerca, especialmente com o universo que transcende a materialidade. Então, as comunicações espirituais, que a vida continua, que nós somos seres eternos e estamos num processo constante de evolução, e de que vamos e voltamos, reencarnamos, desencarnamos, sempre em busca de aprendizado. Então Jesus não veio destruir a lei, assim como o Espiritismo também não veio destruir a lei. Só ampliar a compreensão. E qual é a lei? A lei é de progresso, é de evolução, é de desenvolvimento. Desenvolvimento do que, a gente pode perguntar? Da nossa intelectualidade, da nossa inteligência, da nossa consciência, da nossa capacidade de amar e de interagir com o divino em tudo aquilo que nos cerca. É a isso que nós somos convidados. A grande lei vai fazer com que a gente avance. E só existe uma única coisa que é um determinismo nessa lei. Todos nós temos que evoluir. E evoluímos de um jeito ou de outro. Muito frequentemente, na Terra, o nosso principal professor é a dor, é o sofrimento. Não fosse o sofrimento, a maioria de nós não se movimentaria. Nós temos uma tendência muito forte a nos acomodar, a ficar parado na zona de conforto, ou identificados com os aspectos mais primitivos da humanidade. Nós ainda nos identificamos demais com o animal que existe em nós. Esse animal territorialista, esse animal que está sempre em guerra, que está sempre procurando inimigos. E quando estou falando animal, eu não estou desclassificando os nossos irmãos que estão um pouquinho abaixo no processo da evolução, que são os animais, porque eles estão dentro do padrão deles. Nós, humanos, que já alcançamos a possibilidade de raciocinar, de refletir, precisamos avançar, precisamos compreender cada vez mais, e a gente vem compreendendo, a gente vem avançando, que nós não estamos sozinhos, que todos nós dependemos uns dos outros, que sem o outro nós não seríamos nada. Um ser humano não consegue sobreviver sem o outro, ele precisa do outro. E os outros também precisam uns dos outros. Então, Jesus nos veio ensinar essa lei de amor, de fraternidade, de troca. E quanto mais a gente estuda, a gente compreende, quanto mais a gente observa, a gente percebe que tudo o que acontece está justo e perfeito. O Cristo nos disse que não cai um fio de cabelo de uma cabeça ou uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba. Por mais difícil que nos pareçam os momentos que nós vivemos, eles têm um propósito, e o grande propósito é nos fazer evoluir, é nos fazer aprender, avançar, desenvolver os potenciais divinos que existem dentro de nós. Então, confiemos que não estamos sozinhos, confiemos que nós sempre encontramos amparo, confiemos que a bondade divina nos cerca o tempo inteiro, e o amor de Deus nos cobre de bênçãos, que muitas vezes nós identificamos como espinhos, mas são elementos fundamentais para que a gente alcance a felicidade que nos compete alcançar. Muito bem, meus queridos, então nós vamos, para encerrar essa tarefa, agradecer mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Deus. Vamos dizer assim: Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade deste momento. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que nos chegam, pela possibilidade de fazermos novas conexões, de vislumbrarmos novos horizontes. Permite que possamos nos encher de esperança, de otimismo, de confiança, de boa vontade, e fortalece-nos a fé, Senhor. Que possamos ter a certeza de que estamos aqui neste mundo de passagem, e daqui levamos tudo aquilo que nós aprendemos e todo o bem que somos capazes de fazer. Que possamos libertar o nosso ser para sermos úteis aonde quer que estejamos. Que sejamos úteis através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas interações emocionais com tudo que acontece. Senhor, que a Tua luz e que o Teu amor
se estenda sobre toda a humanidade, especialmente aqueles que sofrem em larga escala. Que possamos, todos nós, de mãos dadas, nos tornarmos uma grande família na terra. Que assim seja, Senhor.